sabe para que serve o Estado? A vida que você vive hoje, você acha que você depende mais do Estado ou não? Melhor dizendo, você acha que você depende do Estado? O Estado é importante para a sua vida por quê? Você já parou para imaginar que o Estado ele não existe em todas as sociedades? Não são todas as coletividades, os grupos sociais que precisam de Estado. Mas no Ocidente, a organização do Estado ela é fundamental, ela é até indispensável. Você já imaginou que sem o Estado você poderia não viver, pelo menos do jeito que você precisa viver para atender às suas necessidades? Isso é bom ou é ruim? Essa é uma questão que é importante pensar. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos fundamentais, mais precisamente a gênese do pensamento da ciência política que organizou a nossa sociedade. Eu vou tomar por base a obra do François Châtelet, História das Ideias Políticas. No texto do François Châtelet, nós temos o seguinte: na gênese do pensamento político, os conceitos fundamentais. Aí temos o Estado, por exemplo, como um conceito fundamental, mas para isso precisamos saber sobre a cidade grega, a cidade como lugar natural da sociedade dos homens, a democracia com Heródoto, Tucídides, o saber e o poder de Platão. Bom, eu quero trazer para vocês alguns elementos importantes para pensar a nossa vida hoje, mais precisamente a vida na cidade. Nós não sabemos viver diferente do modo de vida que nós aprendemos a viver na cidade. A palavra cidade tem a ver com a polis grega, que é a cidade no sentido grego. Então, a cidade, ela traz a necessidade de uma vivência em coletividade, uma vivência juntos. Viver juntos não é fácil. Se duas pessoas, para viverem juntas, elas precisam de normas e de regras, imagina uma coletividade, imagina, por exemplo, 10 mil pessoas. Você achou muito? Então imagine 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, que é o número de pessoas que vivem em uma cidade, por exemplo, como Palmas. Imagine uma cidade como São Paulo, com 20 milhões de pessoas. Como seria a organização dessa cidade se não tivesse regras e normas? Ou como seria a vida nessa cidade se não tivesse regras e normas para a convivência? Essa é a questão. Nós temos questões fundamentais para viver na cidade. A necessidade de respeitar o outro, de respeitar o direito do outro, a necessidade de regras e normas coletivas. E isso não é uma coisa fácil. Quando a gente pensa em regras e normas coletivas, aí a gente pensa numa organização, numa instituição como o Estado, que surgiu para organizar a sociedade. Mas o Estado nem sempre foi uma coisa tão boa como você imagina. Na verdade, o conceito de Estado, ou melhor dizendo, a concepção de Estado, surge a partir da elite. Porque durante longos anos, a maior parte da sociedade não tinha acesso às necessidades, às suas demandas fundamentais. Não tinha direito a praticamente nada. Por exemplo, na Grécia Antiga, que se fala muito em democracia, a democracia não se via para as mulheres, para as crianças, para os escravos, para os camponeses, para os estrangeiros. A democracia só serve apenas para um pequeno grupo social. Então vamos falar de Estado. Para falar de Estado, precisamos falar como surgiu essa ideia. Na Grécia Antiga, os filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles deram fundamentos teóricos para a organização da cidade, para a organização do Estado. No Ocidente, Sócrates, Platão e Aristóteles foram fundamentais para o pensamento político e para o conhecimento. Mas foram Platão e Aristóteles
esses dois que desenvolveram mais ideias no sentido de influenciar a sociedade. Não é que ele foi mais importante, o Platão foi mais importante do que Sócrates, o Aristóteles foi mais importante do que o Aristóteles. Não se trata disso. É que o pensamento do Platão vai ter uma linha de raciocínio voltada para o idealismo, voltada para a razão, voltada para o pensamento como verdade absoluta, tudo aquilo que está relacionado à ideia. Mas, precisamente, o Platão vai pensar nas ideias inatas. Segundo Platão, nós já nascemos com essa capacidade do conhecimento. Ele apenas aflora ao longo do tempo. E temos ideias inatas. Aquilo que nós já trazemos, podemos pensar até, será que de outras vidas? A nossa capacidade de pensar as coisas, de idealizar. Então, para Platão, tudo existe nas ideias, as ideias inatas. Então, o filósofo Platão, ele trouxe, por exemplo, uma forma de pensar sobre a cidade, a organização da cidade, do Estado, e ele vai, inclusive, escrever uma obra chamada A República. Nessa obra, o Platão deixa bem claro que o Estado, a melhor forma de organização da sociedade, precisa ser administrada pelos filósofos, por aqueles que têm conhecimentos, por aqueles que têm saber. Na visão do Platão, nem todos teriam condições de entender como a sociedade é organizada, porque para eles a maioria da população está para servir. Ele trouxe algumas ideias interessantes sobre a política, mas ele vai influenciar na forma de pensar o Estado, a organização maior política, a instituição política, que vai organizar a sociedade. E essa forma de pensamento dele vai ser, muitas vezes, até mal interpretada, a ponto de se ter ideias como o nazismo e o fascismo, que, de certa forma, bebem na fonte de um pensamento platônico. Não que o Platão fosse uma pessoa, um teórico, que aceitasse a ditadura, o totalitarismo, não é isso. A questão é como, nos contextos sociais, o pensamento político do Platão foi influente para até ser, de certa forma, distorcido. O caso quando as ditaduras e os estados totalitários surgem. Na outra corrente, temos o Aristóteles, que vai pensar nas ideias como elemento importante, mas essas ideias na ação prática, vai pensar no realismo. As formas de organização política, de Estado, de divisão de poderes, por exemplo, aprimorada como nós temos hoje, podemos dizer que bebem na fonte do pensamento político de Aristóteles. E é importante também dizer que Platão e Aristóteles foram os divisores do pensamento no Ocidente, para a organização do Ocidente a partir do cristianismo. Sim, falei de cristianismo, falei de religião. No Ocidente, as organizações administrativas e o Estado, todas as instituições vão beber na fonte do pensamento político do Platão e do Aristóteles, do pensamento filosófico e político do Platão e do Aristóteles. De um lado, Santo Agostinho vai pensar na cidade de Deus, a cidade baseada nos princípios cristãos, e na cidade dos homens. Ele entendia, assim como Platão, que a cidade dos homens seria a cidade organizada pelas ideias, pela razão, e a cidade de Deus seria a cidade voltada para o pensamento religioso. O Platão influencia o pensamento político, filosófico, do Santo Agostinho, ali no século V depois de Cristo. Mais adiante vamos ter o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que também era um doutor da igreja, foi um doutor da igreja, também voltado para o pensamento cristão. Ele tentava responder às necessidades da sociedade, dos homens e a sociedade de Deus. Pensava, inclusive, em colocar em prática todo aquele pensamento voltado para a religião cristã.
o pensamento do Aristóteles vai influenciar o pensamento do Santo Tomás de Aquino, que vai escrever uma imensa obra, uma vasta obra, sobre até a existência de Deus e como o cristianismo é fundamental para a organização da sociedade. Portanto, temos dois polos de pensamento político, filosófico, que vão se desenvolver no Ocidente a partir da Igreja Católica, com Platão e Aristóteles. Platão influenciando o pensamento do Santo Agostinho e o Aristóteles influenciando o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Mas algumas questões importantes que vou trazer para vocês é que essa cidade grega, o modelo da cidade grega, onde a elite se organizava nessa sociedade e decidia todas as coisas, existia uma democracia direta. Esse pensamento elitista ele vai se desenvolver em todo o Ocidente, principalmente com o desenvolvimento do feudalismo. Nós temos a cidade como lugar natural da sociedade dos homens. Então, quando se tem um lugar natural da sociedade dos homens, temos também esse ser humano com a capacidade de pensar. O Aristóteles ele afirma que a cidade é o lugar natural dos homens, dos seres humanos. E o homem é um animal político. Por isso, aí a necessidade de organizar pela razão a cidade. Então, todos aqueles que vão viver numa cidade, sem sombra de dúvidas, vão estar direcionados ou submetidos a um pensamento que se torna hegemônico, que se torna amplo, que controla a vida das pessoas numa cidade. Esse pensamento, no Ocidente, ele foi moldado pela Igreja. Não por acaso, a Igreja vai influenciar todas as organizações sociais, inclusive o direito, as leis, elas vão se basear também na Igreja.